Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é pós-solenidade. É bem importante assim sabermos que a solenidade da pureza, ela existe. E a pureza nós tínhamos que lembrar assim, que não é no sentido humano, pureza no sentido divino. Então é uma coisa superior. E essa pureza, quando ela atua também penetrando nas trevas, deixando as trevas enfraquecidas e aqueles que trabalham com ele, procurando entender o livro na luz da verdade e procurando viver de acordo. Também começa a irradiar pureza. Com isso também recebe os auxílios do Criador, possibilitando assim que há um desvendamento e uma abertura no caminho deste que está procurando viver de acordo com os ensinos. Então tem um ensino bem importante que fala assim que a pessoa, para ir para o caminho da luz, ela tem que largar tudo. Esse largar tudo, a pessoa tem que lembrar que é colocar os ensinos em primeiro lugar e procurando viver de acordo com esses ensinos. Quer dizer que a pessoa precisa de lembrar que não é para largar as coisas que precisa na matéria grosseira. O largar seria assim, estando pensando de acordo com os ensinos do Criador, procurando viver de acordo com os ensinos. Então fica bem fácil assim de ir compreendendo como é que nós tínhamos que atuar em relação à luz. Quer dizer que é colocando os nossos pensamentos, os nossos querer, de acordo com a vontade de Deus. E fica bem fácil assim que, nesta condição, a pessoa tem que lembrar que começa a ter justiça junto a ela, porque ela começa a ser coerente na sua vida. Depois nós tínhamos que lembrar assim, aqueles que deixam para depois, achando assim que pode, depois que ele terá tempo, ele entra na condição de morno. E o morno é aquela condição bem interessante. Numa pequena escala nós vemos na empresa. Aquele que está sempre precisando de ser orientado, assim que tem uma mudança dentro da empresa, ele também é substituído. Falta nele aquele ímpeto, aquela coragem, aquela determinação, para que ele tenha a condição de corresponder com a função que ele precisa. Na parte interna da nossa vida de espírito, é o mesmo procedimento. Quer dizer que não teremos serventia se não aprendermos a atuar de acordo com a luz. Esse é um procedimento que nós tínhamos que ter dentro de nós bem firme. Depois nós sabemos assim que, de uma maneira geral, nós somos mornos, porque não questionamos, aceitamos e os nossos ascendentes também aceitavam. E se nós fizermos uma observação, nós vemos assim que num processo evolutivo, nós, na nossa vida interna, não estamos evoluindo, justamente pela aceitação, pela acomodação e não posicionarmos a respeito da luz. E o período da nossa existência de 80 anos ou um pouco mais não é uma fase definida para aquele espírito humano. Ele só vai definir a sua vida se ele caminhar de acordo com os ensinos, posicionando a favor da luz. Então ele terá a possibilidade de ter uma definição dentro dele. Todos nós já ouvimos falar do paraíso. Muitos procuram o paraíso na terra, procuram objetos antigos que falam de épocas anteriores, procuram ir naquelas localidades,
Mas o paraíso é uma condição superior. Então, nós tínhamos que entender assim: para a Terra tornar-se um paraíso, primeiro é o serviço para a luz. É isso que nós precisaríamos de entender. Trabalhando para a luz é que nós teremos a possibilidade que a Terra torna-se um paraíso. Então, não é tornando a Terra um paraíso. Primeiro nós tínhamos que entender que elevarmos, melhorando, qualificando. É nesta condição é que é possível a Terra tornar-se um paraíso. E fica bem fácil assim da gente ir observando em pequena escala. Na moradia, aquele trabalho prestimoso que é feito, o jeito que cuidam da moradia, o jeito que preparam um alimento. Então nós sempre fazemos referência de paraíso. É físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que para a luz atuarmos a favor dela, então é nesta condição que a Terra terá possibilidade de tornar-se um paraíso. E nós vemos assim que é possível que isto venha acontecer com o esforço de cada espírito humano qualificando. Depois nós tínhamos que lembrar assim, muitos ensinos que nos chegam até nós, também nós tínhamos que verificar as palavras que esses ensinos estão trazendo. Porque nós sabemos assim que através dos milênios a significação de cada palavra vem tendo alteração. Então todo um trabalho que nós precisamos de fazer, primeiro é ir verificando como nós somos, como nós estamos atuando. É uma condição física. Então o atuar de cada espírito humano é dessa maneira. Teríamos que nos tornarmos com aquela condição bem importante de defender a luz, de posicionarmos. E é bom a pessoa ir lembrando que não é com teorias, é com conhecimento. Porque o que difere uma pessoa da outra é o saber, não é mais ou menos. Uma limitação que apresenta para um espírito humano, no seu período de sua existência, ele teria que ter também uma condição de ver o que aconteceu anteriormente para que agora ele tenha uma limitação. E muitas vezes também não tem sabedoria, porque fica fácil assim de ir observando que nós temos facilidade de culpar o outro sobre as limitações que estão nos apresentando. O outro não tem nenhum acesso a nós. Isso fica bem fácil assim de observarmos na referência de criancinha pequena, quando ela quer fazer algo, ela faz aquilo que ela estava pretendendo. Maior é da mesma forma, e na fase de amadurecido, se a pessoa continua morna, ela então fica sem serventia na moradia, no trabalho, porque anteriormente era muito comum quando um da moradia se encontrava mais acomodado, ele era impulsionado a ter uma responsabilidade e cumprir com aquela responsabilidade. Então, esse procedimento sempre existiu de recebermos de fora o impulso. Mas para a luz, nós que temos que fazer esse trabalho. E depois nós tínhamos que lembrar assim: se eu não movimento, eu não tenho serventia para a luz. A mesma forma existe na vida diária. Não posicionou, fica para trás. Pós-solenidade é aquela condição bem importante a respeito da luz. Quer dizer que a luz está sempre atuando de maneiras que o espírito humano pode receber desse benefício se ele fizer um esforço e procurar compreender os ensinos que se encontra também no livro Na Luz da Verdade. Esses ensinos possibilitam que nós venhamos a ter um direcionamento.
E isso é uma condição física, ter um direcionamento para nós mesmos, porque os direcionamentos a pessoa pode pensar assim, que é para outros, é para nós, porque a única coisa que nós podemos direcionar ainda é uma criança pequena na moradia e possibilitando que aquela criança entre no ritmo daquela moradia de harmonia, de obediência, de ordem. E quando isso falta para aquela criança, também entra a desarmonia, entra aquela condição do seu corpo ficar enfraquecido. É uma condição física, porque nós tínhamos que ter uma perspectiva de saber também, se viermos a ter responsabilidade com outros, como é que devemos proceder. Depois, aquela facilidade assim de culpar o outro por nosso fracasso, ou achar assim que o outro é que é responsabilizado. O outro possibilitou que nós tivéssemos um amadurecimento, de nos tornarmos mais previdentes. Essa condição fica bem fácil assim de observarmos numa moradia que tem um cão e se dá um nome para aquele cão de um cão bravo. Os visitantes não aproximam daquele cão, as crianças, os adultos respeitam aquele cão. Quer dizer que para nós sermos respeitados também tínhamos que ter uma irradiação que mereça a consideração do nosso próximo. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que lembrar assim, que a força da luz atua de todas as maneiras, atua também enfraquecendo as trevas. Essa é uma condição bem simples assim, se observarmos, isso vem acontecendo e vem acontecendo com mais frequência, mais recentemente. Quer dizer que a luz vem atuando. Então, cabe a cada espírito humano também ter um posicionamento em relação à luz. Porque tem um ensino bem importante assim, se nós não lembrarmos do Criador, dos ensinos do Criador, nas nossas alegrias, então no sofrimento também não seremos lembrados. E fica bem fácil assim de observarmos os envelhecidos que descuidaram da sua vida e que agora encontram-se enfraquecidos e que não têm a simplicidade, a naturalidade de admitir que se encontra ausente da luz. Quer dizer que na vida desse, todas as coisas externas que ele pôde realizar, ele realizou. Então ele é visto de como ele fala, de como ele apresenta a argumentação. Não tem serventia, porque não foi feita uma descodificação daquelas informações, tornando auxílio, ensino, para que aquele que a está ouvindo proceda agora da mesma maneira ou de uma maneira melhor. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que o nosso próximo, quando ele está procurando evoluir, trazendo a pureza para dentro de si e vivendo de acordo com esta pureza, ele não tem muito o que falar. Ele tem a firmeza, ele tem a determinação. Para as coisas da vida diária, nós vemos assim crianças em formação de uma maneira geral e adultos também, que fala-se daquela criança ou daquele adulto que não adianta falar para ele, porque ele não ouve, ele não segue as orientações. Quer dizer que essa naturalidade nós tínhamos que observar assim, para nós, o procedimento que nós precisamos de ter e a maneira que nós precisamos de desenvolver para receber melhor as irradiações da pureza, possibilitando assim que o nosso em volta, o nosso viver, a nossa moradia, torna-se uma condição bem importante de repelência às trevas, porque existe. E nós sabemos assim que em muitas moradias tem muita desarmonia e falta muito saber no posicionamento daqueles. Quer dizer que a solução que para cada espírito humano tem que ter para receber os auxílios da luz, ele também tem que fazer por merecer.
é comum nós ouvirmos de todos fazer determinações para o Criador, para que Ele nos auxilie. Tínhamos que ver antes o procedimento que estávamos tendo, que agora precisamos dos auxílios. Então, toda a época da nossa existência é a nossa responsabilidade conosco de ir observando que se nós atuarmos de acordo com a luz, não precisamos de pedir auxílios, porque a nossa maneira é uma maneira coerente. Em pequenas funções na nossa moradia ou no nosso ambiente de trabalho, nós vemos se temos um procedimento de acordo com o que precisa de ter, então não precisamos de receber nenhuma orientação. Essa é uma maneira que nós tínhamos que transportar para dentro de nós, de ir observando assim. Quer dizer que o jeito que nós comportamos, não precisamos de sermos orientados para o nosso dia a dia. Essa maneira é a mesma coisa para a luz, o procedimento que eu estou tendo com os meus pensamentos. Depois nós sabemos assim que aquela fala bem importante, né? Se eu lembro do Criador, então nos momentos difíceis, então eu terei possibilidade de receber auxílio. E se eu cultivo pensamentos bons, maneiras nobres, posicionamentos coerentes durante a vida, eu não estou fazendo nada além para o nosso próximo, para o meu próximo. Eu não estou fazendo, porque tudo que eu fizer, eu vou colher. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que toda a minha conduta de vida, eu vou colher o jeito que eu estou tendo o comportamento. Quer dizer que eu não estou fazendo nada para a luz, eu estou fazendo de acordo para o meu futuro. É isso que nós precisaríamos de entender, porque é aquele ensino bem importante que fala assim, aquilo que plantas hás de colher. Quer dizer que se eu estou fazendo coisas nobres, então eu vou colher nobreza. Se eu me descuido e começo a fazer plantios que não são bons, também no meu futuro, é isso que eu vou ter, coisas que não serão boas. Então, cada um é responsável por ele. Cada um que tem que lembrar assim, que precisamos de fazer um pouco a mais. Esse um pouco a mais é sair do lento, do morno. Porque se nós nos encontramos num período de degradação, de decadência, então acontece assim, não estamos evoluindo. Então eu tenho que fazer diferente daquilo que os meus ascendentes fizeram, daquele outro meu conhecido, o procedimento que ele está tendo. Fica bem fácil assim de observarmos no nosso dia a dia o conhecimento que nós temos daqueles que são nossos conhecidos, que passam a ser orientados pelos seus descendentes e muitas vezes décadas mais novos. Quer dizer que a vivência daquele que ele caminhou não foi vivência de acordo com a luz, porque se tivesse sido, ele estaria sempre alerta, de prontidão, da maneira que ele está posicionando, da maneira que ele está sendo, porque está faltando uma bondade daqueles com quem ele relaciona, porque agora ele é tratado de qualquer maneira. Essa referência nós tínhamos que lembrar em relação à luz. E a luz é verdadeira, porque a única coisa que um desesperado apresenta é um pedido para que ele saia daquela situação. Pode ser para ele, pode ser para os seus descendentes, mas ele pede os auxílios. É possível receber esses auxílios. E isso nós sabemos que existe, porque aquela palavra que existe de milagres tem possibilidade da pessoa receber num instante o auxílio da solução que ele está precisando. Mas nós tínhamos que lembrar assim, não podemos contar com isso, porque pode acontecer de não termos a pureza necessária para receber imediatamente aquele auxílio, como acontece com aquela criança que está sob a responsabilidade de uma pessoa atenciosa,
que está atenta aos movimentos daquela criança, se aquele que está com essa responsabilidade está presente naquele momento. Pós-solenidade. Então a pureza ela existe e a pureza ela atua nas trevas e atua também na nossa vida diária. E nós tínhamos que lembrar assim, devido aos milênios de conceitos errados que fomos assimilando, nós temos que lembrarmos e o jeito que nós estamos sendo, o jeito que nós comportamos, se tem a possibilidade de receber da pureza, de melhorar em nossa volta, em melhorar o nosso ambiente, em melhorar o ambiente em que nós vivemos, porque a pureza é um auxílio, porque fica fácil assim da gente ir observando quando uma pessoa usa entonação maldosa num relato que ela está trazendo. Se aquele que está ouvindo descuida, então ele envolve naqueles relatos e ele muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que foi relatado. Quer dizer que nós temos que desenvolver e passar a usar os talentos que o Criador nos possibilitou para nós mesmos, não é para as outras pessoas, é para nós sermos cuidadosos durante a nossa existência, para que o nosso caminho fique um caminho melhor, possibilitando assim que no reino do milênio tenha a possibilidade do paraíso tornar-se a terra um paraíso. Quer dizer que somente o jeito de nós sermos, a nossa maneira, a nossa conduta, que é possível esta realização. Então, primeiro é o trabalho para Deus. Quer dizer que esse trabalho a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer esforço para a sua vida ser de acordo com os ensinos. Sua maneira de ser, a sua conduta. Se isto acontecer, então a pessoa terá a possibilidade de ter o paraíso, mesmo que esse paraíso limita o seu ambiente de trabalho, a sua moradia. Quer dizer que aquele que se esforça, ele colherá. Isso fica bem fácil assim de observarmos em todas as escalas. Aquele que esforçou, aquele tem a possibilidade de ser beneficiado no trabalho, na continuação do ambiente do trabalho, no jeito de relacionar com todos. Então, toda a época da nossa existência, o esforço é individual, não é mais ou menos. E esse esforço a pessoa tem que lembrar que é ela, é tudo que ela fizer, é ela que vai ser beneficiada. Então, nós tínhamos que fazer essas observações conosco, não é para os outros, é para nós. Porque na colheita a pessoa tem que lembrar que ela é que vai ser beneficiada. E é bem interessante porque nós, normalmente, na nossa vida, nós falamos assim, como é que esta criança tem esse comportamento? Tínhamos que verificar períodos anteriores, o que aconteceu para que aquela criança tenha tido aquele comportamento. Então, toda época, é a pessoa que tem que observar que aquilo que ela está colhendo no momento foi organizado em período anterior. Então, a referência que nós ouvimos e que nós estamos sempre numa condição de clamar os auxílios do Criador. E o que eu estou fazendo? É isso que eu preciso de entender, porque a criança ela pode receber um benefício se ela vier a ter o merecimento. Se ela não vier a ter aquele merecimento por condutas incoerentes que ela vem apresentando, então não tem como ela receber daquele benefício. Nós somos iguais na nossa vida interior, o jeito que nós estivermos pensando, o jeito que nós somos. Então, para recebermos auxílio substancioso que nos possibilita a paz interna, porque muitas vezes a pessoa acha assim que é procurando fora a paz
Não, é procurando dentro e vendo o momento anterior, que agora ela se encontra em uma condição que não está possibilitando que ela tenha paz, o jeito que ela está organizando-se durante a sua vida. Pós-solenidade é uma coisa bem importante, porque se teve a solenidade, então é posterior à solenidade, e essa solenidade está relacionada à pureza. Não a pureza como nós verbalizamos, que não está relacionado ao jeito que nós vivemos e falar que nós somos puros. Os nossos pensamentos, nós sabemos assim que eles, se descuidarmos, eles caminham por caminhos que não poderiam caminhar. Então, a pureza, primeira coisa é conhecer os ensinos e trazer esses ensinos para o dia a dia de cada um. Então, o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essas informações para nós conhecermos as leis que o Criador instituiu e trazer para o nosso dia a dia a maneira de vivermos de acordo com esses ensinos. Então, a vida de cada um está sempre relacionada como ele é, como ele viveu e como ele se encontra num futuro próximo de encontrar-se com a saúde. Para a vida externa de matéria grosseira, nós temos as definições. Vamos para a direita, vamos para a esquerda, ou vamos de outras maneiras, mas para a nossa vida interna, tem que ser ligado à luz. Tem que ser de uma maneira que nós venhamos nos encontrar de acordo com a luz. Nos esforçarmos para nós mesmos, porque o esforço a pessoa tem que lembrar que é sempre para ela, porque numa referência de vida externa, de sobrevivência, fica bem fácil assim de compreender o esforço que a pessoa faz para possibilitar que ela tenha uma maneira melhor de sobreviver. Mas para a vida interna, que é muito mais importante, e que nós tínhamos que fazer essa referência, porque se aquele envelhecido agora se encontra com limitação com o seu corpo de matéria grosseira, tínhamos que aprender que do jeito que ele teve a vida, do jeito que ele andou pensando, comportando, atuando, não está certo. Então nós tínhamos que melhorarmos. E essa melhora a pessoa tem que aprender assim, a cuidar bem daquilo que ela tem. A primeira parte é o seu corpo de matéria grosseira. E observando o jeito que ela anda pensando e observando assim que os pensamentos se realizam. Essa é uma condição que cada um pode observar. O jeito que ela queria no período de formação, o jeito que ela tinha vontade de ter um trabalho, o jeito que ela tem o trabalho, quer dizer que os pensamentos vão se realizando. Agora precisamos de voltar para pensarmos e vivermos de acordo com os ensinos que o Criador nos possibilitou. Quer dizer que essa maneira é física. Então, somente dessa maneira é que podemos viver de acordo e sermos gratos por estar vivendo e lembrarmos assim que antes de pedirmos alguma coisa para o Criador, precisamos de observar se estamos fazendo a nossa parte. Porque aquele funcionário, para ele pedir um aumento do seu salário, ele tem que estar fazendo um pouco a mais do que ele fazia anteriormente. Ele tem que ter uma dedicação melhor e um aprofundamento, conhecimento daquela função que ele está executando. Nós, na nossa vida diária, como é que nós estamos procedendo, defendendo o Criador, defendendo os seus ensinos? Então estuda o livro Na Luz da Verdade